Então, boa noite. Hoje, 19/2, 7 e 8, não, 6 e 8, nós vamos iniciar nosso curso na sexta-feira. Então, só para a gente deixar algumas informações, mas a Eline, eu ia falar porque a Eline entrou, mas ela saiu. Eu acredito que a internet dela deve estar oscilando. Mas só para vocês entenderem, vamos relembrar aqui as atividades. Ah, vocês não estão vendo, né? Peraí. Deixa eu apresentar. Oi, Eline. Eu entendi. Ó, só para a gente relembrar lá na plataforma, vocês têm todo o material aqui, tá? Os slides da aula de hoje já estão postados. As atividades, faltava essa aqui que eu coloquei para vocês agorinha. É o mapa mental, atividades 2, atividade 1, atividade 3. Lembra que essas atividades vão valer 3 pontos. O vídeo da aula aqui, eu vou colocar hoje, porque ele chegou junto, ele chegou tudo agora. Eu acho que deu algum problema, normalmente demora umas 2 horas, mas demorou muito para chegar o vídeo da aula gravada. Aqui está o local de postar as atividades. Lembrando que eu deixei essas atividades aqui, ó, histologia parte 1, histologia parte 2, para sábado, meia-noite. Ó. Sábado, meia-noite. Eu não deixei para hoje. Até essa aqui, avaliação 2, parte 3. Só ficou para hoje aquelas que nós fizemos ontem. Mesmo assim, eu deixei aqui, ó, sábado, dia 20. Atividade 2, parte 1, que foi aquela que vocês fizeram na hora da aula, foi ontem. Ó, meia-noite de ontem, porque vocês tiveram um momento da aula para fazer, né? A atividade 1 foi aquela do primeiro dia, que também fechou ontem ou é hoje? Hoje, né, que é dia 19? Vai fechar hoje, meia-noite, a atividade que eu passei ontem. Certo? Então, vamos fechar hoje somente a atividade 2, parte 1 e atividade 1. Certo? Certo, Lucas? Pessoal, cadê vocês? Certo, professora. Ok. Certo? Eu coloquei as atividades, Lucas, para sábado. Por que sábado? Porque o minicurso acabaria hoje. Então, a gente teria 2 períodos, que seria 2 dias, segunda e terça. Então, seria sábado de manhã e sábado à tarde. Eu preciso de fechar as notas do curso sábado. Vocês vão fazer a prova, enquanto os meninos da noite estiver fazendo a prova, eu vou estar fechando nota, porque domingo eu tenho que fechar tudo, nota, presença e entregar, porque senão o pessoal que está formando aí não cola grau, certo? Então, eu não posso deixar para domingo, porque eu não consigo corrigir na segunda cedo. Então, olha só para relembrar. Então, atividade 1 fecha hoje, meia-noite. 7 pessoas já postaram, faltam 2. Atividade 2. 7 pessoas também já postaram, tem 2 que não estão fazendo nada. 3, né? Atividade 2, parte 2, só 5 postaram, porque eu deixei para sábado. Meia-noite de sábado. Atividade 3, parte 1, também para sábado, né? E aqui também para sábado, certo? Então, para hoje, estão abertas as primeiras.
A primeira e a segunda. Tem uma atividade 2, parte 3 também. Pulei. Também para sábado, meia-noite. Por que sábado? Porque você vai precisar de fazer ela para fazer a prova. Se você fizer a prova sem ela, não adiantou nada, né? Não tem como a gente verificar, por exemplo, se você não fez os exercícios de revisão, um exemplo. Certo? Então, não tenho por que também deixar para domingo se a atividade é de revisão para a prova. Raíssa, você postou essa aqui, foi? Não. Atividade 2, parte 2, não veio, Raíssa. É aquela que eu falei para você que eu estava com dificuldade. É a 1, né? Tá. É a 1, a primeira. Veio. Tá aqui. Postadinha. Certo? Essa daí é a de ontem. As da foto que eu te falei, que eu enviei e consegui enviar hoje. Veio. 18 arquivos. Certo. Tá aqui. Certo? Entendeu, Lucas? Então, ficou hoje as atividades 1, 2, e ficaram as outras todos para amanhã, meia-noite. Certo? Lembrando que eu vou abrir a prova para vocês amanhã às 13 horas, de 13 até às 17, e depois eu vou abrir uma segunda prova, que é para a Raíssa e para o David, porque eles vão estar tendo curso, às 18 horas ou 19 horas, até 19 até 22. Certo? 18 até 22. Tudo bem? Se mais alguém precisar de fazer a prova à noite, me avisa, porque eu coloco o nome, é nominal, por ser provas diferentes, ok? Alguém me fala. Tudo bem? Então, vamos lá. Na aula de ontem, a gente falou muito sobre... finalizamos toda a parte de desenvolvimento embrionário. E depois que nós finalizamos o desenvolvimento embrionário, nós fizemos aquela parte de tecido de revestimento, tecido epitelial de revestimento, tecido epitelial glandular, e eu fiz uma introdução com vocês sobre tecido conjuntivo, certo? Eline, eu vou postar a aula, você assiste amanhã cedo, tá? Faz assim para mim, para você. Tá certo? É porque não deu para postar, que não chegava a gravação. A gravação chegou para mim agora à tarde, que é o programinha que encaminha. Olha aí, chegou tudo junto aqui, ó. Ok? Então, vamos lá. Já está postada, Lucas. Só a de ontem que não está. Tá aqui, ó. Cadê? Peraí. Tá aqui, ó. Vídeo, aula, gravações das aulas, tá? Já tá lá, seu cabeçudo. Nem para entrar lá para olhar? Tá bom. Então, vamos lá. Nós vamos revisar um pouquinho do que eu falei ontem, tá certo? Porque você já estava com a cabeça muito cheia e eu acredito que muitos, né, ficaram com dúvida. A Eline ontem estava com problema e não deu para ela participar. Então, eu vou colocar para vocês aqui. Os slides já estão na plataforma. Quem quiser começar a estudar hoje para a prova, estude. Não vá confiando que você sabe pra caramba, porque a prova é online, que você vai copiar de alguém, do Braille, que você não vai achar. Ok? Então, não ache que é fácil porque é online. Então, só para a gente recordar, né? Lembrando que a histologia, ela vai ensinar a toda a parte dos tecidos, que são a junção de várias células. Aqui tem algumas fotos de micrografia de tecidos. Se você olhar
Esse primeiro tecido aqui, ó, dá para ver que é um neurônio. Esse segundo aqui são células sanguíneas. Esse outro aqui é a célula do tecido adiposo, que é a branquinha. Então, a gente vai olhando cada um desses diferentes. Então, a gente vai ter aí, vamos relembrar que vocês fizeram, né, o mapa mental. Nós fizemos o mapa mental. Nós temos aí os 4 principais: tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular, tecido nervoso. Lembrando que o tecido epitelial existem 2 tipos principais: tecido epitelial de revestimento, tecido epitelial glandular. Dentro do tecido epitelial de revestimento, nós temos aí formatos diferentes dele. Se ele é redondinho, achatadinho, horizontal, é pavimentoso. Se ele é quadradinho, é cúbico. Se ele é compridinho, parecendo uma coluna, é o cilíndrico. Se ele é todo diferente, é um pseudoestratificado. Aí, nas glândulas, né, tecido epitelial glandular, lembra da glândula sudorípara aqui, ó, saindo aqui na pele, né? Lembra da salivar, então, você vai lembrar que sempre tem. Vamos lembrar que o tecido epitelial, ele sempre tem a função ali de proteção, de revestimento. Ele vai estar em todos os órgãos do seu corpo, ou interno ou externamente, ele vai estar lá cobrindo. Lembrando que ele não tem sangue, vascularização, muito pouco. Então, normalmente se fala que ele é avascular. Ah, professora, por que eu machuquei, eu ralei o braço e saiu sangue? Porque abaixo do tecido de revestimento eu tenho um tecido conjuntivo. E o tecido conjuntivo, eu tenho o tecido conjuntivo sanguíneo, totalmente rico, né, em vascularização. Então, você só vai sair sangue quando ele passar a camada do tecido epitelial e pegar o tecido conjuntivo. Até aí, beleza? Certo? Para todos esses tecidos, para cada um deles, né, desse tecido epitelial, eu vou começar a pensar no tecido conjuntivo agora. Tecido conjuntivo, ele é chamado de tecido adjacente, porque sempre ele está abaixo ali do tecido epitelial. Esse tecido, antigamente, ele era chamado de tecido conjuntivo denso, que era muito rígido, e tecido conjuntivo frouxo, que era aquele mais gelatinoso. Existia só esses 2. Com o tempo, viram que tem vários outros com as mesmas funções, que a gente vai ver agora cada um deles. Lembrando que a gente tem também o tecido muscular, que vai ter o liso e o muscular estriado, e a gente vai ter aí dentro o tecido nervoso. Esse aqui é aquele nível de organização dos seres vivos que a gente já viu, né? Átomo, molécula, célula, tecido, órgão. E aí, aqui eu coloquei para vocês algumas fotinhas, né? Para vocês fixarem melhor. Aqui é um braço. Ops! Aqui é um braço, onde você vai ver que o tecido epitelial cobrindo aqui a superfície, a pele. Você vai ver o tecido muscular aqui com as fibras que contraem para o seu braço poder se movimentar. Você vai ver aqui o tecido nervoso, que vai ajudar aí na emissão de choque elétrico, né, dos sinais elétricos. Passar os neurônios, está passando ali o sinal. A gente vai ter o tecido sanguíneo aqui com as veias e artérias. A gente vai ter o tecido cartilaginoso aqui nas extremidades ósseas. O tecido ósseo, formando aqui o húmero, né? A gente vai ter aqui a tíbia e tal. Vamos ter aqui o tecido conjuntivo, que ele vai servir aqui como um adjacente, ele fica nos locais para dar sustentação, mas ele preenche também, né? Então, num braço aqui, você já viu que tem todos os tecidos. Aí, no tecido epitelial, eu falei ontem para vocês, o formato bonitinho, ó. Lembrando que eu sempre olho a base e eu vou olhar o formato dessa célula que está na minha base. Deitadinho aqui, ó. Deitadinho, achatado é pavimentoso. Aqui, formato aqui de cubo, ele é cúbico.
Lembra que se ele tem uma linha só, que é uma camada só, ele é sempre simples. Mais de uma camada, ele é estratificado. Se ele tem um formato aqui, ó, de coluna ou cilindro, ele é colunar. Certo? Se ele tem mais de uma camada, ele é chamado de estratificado. Olha o tanto de camada. Mas são os mesmos. Aqui tem aquela fotinha que eu já ensinei ontem. Bonitinho. Ó, qual que é o formato dessa célula? Não tá um quadradinho? Isso aqui é a célula de um tecido epitelial cúbico. Qual o quadradinho? Aqui ele tá achatadinho e deitado, ó. Pavimentoso. É de um pulmão. Aqui ele tá bem compridinho, ó. Ele é cilíndrico ou colunar ou prismático, tanto faz o nome. Aqui ele já tá deitadinho de novo, ó. Achatadinho, pavimentoso. Então, olhem essas fotos, tá? Fica mais fácil para vocês estudarem. Ontem eu já expliquei isso aqui. Só para a gente recordar, né? Ele não tem os vasos, tem vários nutrientes, reveste, vai ter funções muito importantes como proteção, lembra da pele, secreção, lembra da glândula, troca de substância, lembra do suor, revestimento, lembra da pele, absorção, lembra ali dos pelos e da pele, troca gasosa também, expulsão de partículas e percepção nervosa. Então, a gente vai ver aí, né, que o principal é a epiderme, que vai ajudar o corpo aí contra a invasão de corpos estranhos. O glandular, a gente vai ver aí nessas glândulas, né, que elas vão produzir e eliminar todo tipo de secreção. Então, essa pele, ela vai, vamos pensar na sudorípara, que foi o exemplo que eu dei ontem, né, e ela vai eliminar toda a parte do suor. Mas vocês já viram que fica parecendo que tem uma gordura, né, um óleo? Então, ele vai lubrificar a pele e os pelos. Tem pessoas que não têm sudorese. Então, a pele é totalmente ressecada, como escamas, né? Então, existem várias glândulas. Lacrimais, que você chorou. Salivar, né? Da hipófise, da tiroide ou tireoide, ou suprarrenal, e aí vai. Ontem eu mostrei essa figura, mostrei para vocês que a gente falou. Quem lembra do nome do menor músculo do corpo? Quem lembra? Escreve aí para mim. David. Lucas. Gabriel. Andressa. Luana. Lembra? A gente falou que ele é o menor. Como que ele é? Oxe! Não. Na nova nomenclatura não é mais o estapeito. Músculo eretor de pelo. Lembra que é aquele que tem em cada lugarzinho onde o pelo encosta na pele, que faz você arrepiar? Né? Se nem ontem, vocês já estão esquecendo. Hoje, bora continuar. Então, ele vai ter muito colágeno, muita elastina. Ops, pulei. Ele vai ter aí uma parte bem grande aqui, ó, de poros, por isso que a pele da gente, ela vai ter essa respiração que a gente fala. E aí, agora a gente vai entrar no nosso tecido conjuntivo, né? Só para lembrar que o tecido conjuntivo, isso aqui eu pedi para vocês escreverem no nosso
no nosso mapa mental, né? Que o tecido conjuntivo, ele vai ter muita fibra de colágeno e elastina, porque é ele quem vai fazer as associações ali de, por exemplo, do órgão, para o órgão não ficar solto dentro do seu ventre, por exemplo. Então, ele vai estar fixando em alguns locais, ele vai estar suprindo locais onde eu tenho ali uma cavidade maior, né? Então, ele vai apresentar essas fibras, esse colágeno e essa elastina. Deles, como eu falei para vocês, a gente tem o propriamente dito, que é aquele, né, que é mais gelatinoso. Por exemplo, a gente vai ter ele aí bem embaixo da pele, que ele vai ter essa proteção, lembrando que ele pode ser frouxo ou denso. Frouxo, ele é mais espesso, é uma célula mais longe que a outra, e o denso juntinho, uma pertinha da outra. Aí, a gente falou daqueles tecidos que têm uma formação especial. A gente falou ontem do tecido adiposo, que é aquela parte da gordura, dos ricas em lipídios, né? Que ele vai ser rico em células que armazenam gorduras, os adipócitos. Então, ele vai ter uma função de reserva bem boa, porque lembra que eu falei do urso? Que eu mostrei o urso para vocês, né? O urso, ele se alimenta muito na época do verão, porque ele sabe que ele vai hibernar em torno de 3 a 4 meses aí da época, né, que ele for dormir, porque no inverno ele não sai. E aí ele fica bem gordinho para ele poder começar a dormir, e ele emagrece pra caramba dormindo, né, nesses 4 meses, quando ele acorda já bem magrinho, e se ele demorar mais tempo, ele morre, porque ele não tem mais armazenamento da gordura. O tecido ósseo que a gente falou, a gente vai falar de cada um deles, mas só para a gente relembrar, que ele vai ser aquele rico em cálcio, né? As células são chamadas de osteócito, que formam os ossos. Maior função deles é proteção de alguns órgãos, ele sustenta o corpo e a reserva de cálcio do nosso corpo, né? Muita gente fala assim, eu vou tomar leite para os meus ossos. Vocês acham que o leite que você toma hoje, vocês que estão aí acima dos 18 anos, que o leite que vocês tomam hoje, ele vai para os ossos? O que vocês acham? O cálcio daquele leite que vocês tomam? Sim ou não? Sim? David? Raíssa? Lu? Eline? Andressa, você tá aí? Não acho. Tô, professora. O que você acha, Andressa? Conta para mim. Eu acho que não, mas eu não tenho certeza. Então, você vai aprender agora para você ter certeza. Olha só, presta atenção. O cálcio que você toma até uma determinada idade, tem autores que falam que é 11 anos, tem autor que fala que é 8 anos, eles ainda estão em consenso, mas dizem que, em vários estudos, que é absorvido para os ossos somente até a adolescência, somente até na idade básica, aí, em torno dos 12 anos, 13 anos, 14 anos no máximo. O cálcio que absorve para os ossos. Só que o nosso organismo precisa desse cálcio para tudo. Para o seu músculo contrair, você precisa de cálcio, né? Não só a bomba de sódio e potássio que um entra, o outro sai para você contrair, né? Lembrando das aulas lá do Ganim. Mas você precisa de quê? Você precisa de ter essa contração dos músculos, você precisa desse cálcio para ajudar em outras partes vitais do seu corpo, certo? Se você não se alimenta com produtos ricos em cálcio, que não só o leite, tá? Mas a gente tem outros produtos aí que são ricos em cálcio. Se você não se alimenta e seu corpo precisa dele para se movimentar,
De onde que ele vai tirar? Vou perguntar de novo. Eu parei de absorver cálcio na minha adolescência. Beleza. Aí, eu preciso do cálcio e eu sei que eu não gosto de tomar leite, tá? Eu não gosto, eu gosto de um queijo e tal. Parei de comer cálcio. Não estou comendo mais. O que vai acontecer comigo? Meus ossos já estão formados, já estão bonitinhos. Vamos para um estudo de caso, lá da farmacologia. Pode interferir na estrutura muscular? Pode até interferir, né? Ele pode estar influenciando, por exemplo, na sua estrutura toda, mas vai acontecer alguma coisa. O que vocês acham que vai acontecer? Porque eu preciso dele para poder, como que eu falo? Eu preciso dele para eu poder ter uma vivência melhor. Vai enfraquecer? Vai enfraquecer o quê, Lin? Os ossos. Os ossos. Isso, Lucas, mas sabe o que acontece? Não só o músculo, né? Eu preciso, só que o músculo, ou as outras, meu corpo ele é muito inteligente. Ah, eu preciso de cálcio. Uai, vai ali. Tem um cálcio guardado ali. Onde que é a minha reserva de cálcio no meu corpo? Tanto que ele é esperto. Ah, músculo, você está precisando de cálcio? Ah, tal órgão, você está precisando de cálcio? Ah, não, mas ele não está comendo, não. Não, mas tem uma reserva ali no corpo. Vamos lá buscar. Quem que ele tira? Ele vai tirar dos ossos. Aí, por isso que tem aquela doença chamada osteoporose, osso de vidro, tem vários nomes aí. Mas aquilo acontece pela quantidade de cálcio ingerida, né? Que vai sendo diminuído, não que você esteja comendo para os ossos. Entenderam essa diferença? Pergunta de concurso? Aí eles colocam uma historinha lá. Um idoso de 78 anos toma leite todos os dias, com isso e aquilo, para armazenamento nos ossos. Conta uma história todinha. Na verdade, é para que não ocorra a saída desse cálcio nos ossos. Porque, na verdade, a entrada não vai entrar. Ele vai ser utilizado em outras funções do nosso organismo, né? E aí, por isso que vai diminuir caso você não esteja se alimentando. Certo? Sabe explicar agora, Raíssa? Se um dia alguém te perguntar. Raíssa dormiu. Mas todos entenderam? André, Celine, Lu, David, Gabriel. Gabriel tá por aí, será? Ou o Gabriel tá mal igual o David, gente. Tá aqui. Certo? Então, vocês nunca mais vão errar isso? Então, tá bom. Então, voltando. Então, nosso tecido ósseo aí, ele vai ser os canais onde passam, né, essa parte dos vasos sanguíneos, eles vão nutrir os ossos, os osteócitos. A gente vai falar mais dele. Tecido cartilaginoso, lembra que eu falei ontem? Não é tão rígido quanto um osso, mas não é tão mole como um conjuntivo, um conjuntivo frouxo. Ele está presente na orelha, nariz, na traqueia, que é nas vias respiratórias, né? No esqueleto dos embriões, lembra que ele ainda não está rígido, e nas extremidades dos ossos das articulações. Lembra que em toda a extremidade do osso, para que um não encoste no outro e dê choques mecânicos, eu tenho a cartilagem. É aquela pontinha do osso da coxa que você retira e dá para o cachorro comer, porque ela é mais molinha.
Vocês sabem, aquela transparentezinha? Então, nossos ossos, eles têm essa proteção nas extremidades, que é a cartilagem, né? E aí a gente tem pessoas que trabalham sempre com o mesmo movimento, isso mesmo, o mesmo movimento, e aí ele começa a desgastar essa cartilagem. Uma das doenças que ocorrem com esse desgaste da cartilagem, por exemplo, é a hérnia de disco, né, na coluna ali, ó. Então, tem pessoas que fazem sempre uns exercícios muito repetitivos, e esse desgaste faz com que um osso encoste no outro, assim, ó, e dá choque e tal. Então, tem todo um estudo mostrando isso, certo? E aí, nós temos nosso tecido sanguíneo, que eu falei ontem que ele vai formar a parte líquida do nosso sangue, que é o plasma, e toda a célula sanguínea. Lembrando que eu vou ter lá hemácias, que são os glóbulos vermelhos, eu vou ter lá os leucócitos, que são os brancos, as plaquetas, que são aquelas, parece um comprimidinho assim, redondinho, né? Então, lembrando que os glóbulos vermelhos, as hemácias, elas são responsáveis por transportar o oxigênio, a hemoglobina. Os leucócitos, eles são responsáveis pela defesa do nosso organismo, é nele que tem os linfócitos T, linfócito B, é nele que você vai encontrar o monócito, né? Todos aqueles que vão atuar na proteção do seu organismo. E nele também a gente vai encontrar a plaqueta, que é responsável pela coagulação do seu sangue. Tem pessoas, por exemplo, que têm hemofilia, onde a pessoa se machuca e vai sangrando. Ela não tem a coagulação, né? Então, assim, tem tudo. Tem todo um estudo. Lembrando que esses tecidos aqui são todos conjuntivos, né? O tecido ósseo é um tecido conjuntivo, cartilaginoso é um tecido conjuntivo, sanguíneo é um conjuntivo, adiposo é um conjuntivo. Então, é muito importante para vocês relembrarem. Esse slide está lá para vocês. Deixa eu abrir o outro. Esse aqui eu expliquei ontem, eu não vou voltar nele, porque ontem a gente falou sobre essas fibras, né, a matriz. Falamos ou não? Me recorda, gente. A gente falou do colágeno? Acho que não, né? Conversa comigo, meu povo. Andressa, o que você acha? Cri, cri, cri. Falamos não? Então, vamos lá. David, você tá aí? Então, dentro do nosso tecido conjuntivo, lembrando que todos os outros estão aqui dentro, né? O epitelial está aqui dentro, o ósseo está aqui dentro, o cartilaginoso está aqui dentro, o sanguíneo está aqui dentro, o adiposo está aqui dentro. Então, o tecido conjuntivo, a gente vai achar aí a melhor manutenção da forma de vida. Como assim? Porque nele ele é constituído por fibra. Essas fibras, elas podem ser de elástico, que a gente fala de elastina. Vocês vão entender um pouquinho sobre o colágeno da pele, tá? É nele que pode ter reservas de hormônios, porque como ele é aquela parte mais gelatinosa, às vezes os hormônios ficam, né, em reservas desse local. Ele ajuda na variação e proteção de vários órgãos, né? A gente sabe que ele vai ajudar, por exemplo, o sanguíneo na parte de todo o fluxo sanguíneo, o osteócito na parte de proteção dos ossos, a cartilagem na parte de proteção e órgão, então eles vão estar todos aqui juntos. Ele tem uma matriz extracelular, que é essa parte viscosa, muito líquida, né, que a gente chama de glicoproteínas, que vai estar aqui, ó,
para receber os seus receptores, então ele vai ter uma substância bem viscosa, mais gelatinosa. Essa substância, ela é rica em proteínas, algumas são adesivas, eles vão grudar naquele local. A função principal é preencher os espaços que a gente vai ter aí no meio dessas células, então ela preenche vários espaços entre células, entre fibras, entre órgãos. É também um lubrificante, lembra que ele vai estar adjacente a todos os tecidos epiteliais? E é uma barreira contra micro-organismos. Eu machuquei minha pele aqui, né? Eu machuquei a pele, a parte que eu estou vendo ali, possivelmente é meu tecido conjuntivo, se saiu sangue. Então, é aquela barreira também de proteção. Lembrando que ele tem algumas funções específicas. Sustentação, por exemplo, o tecido ósseo. Defesa, como, por exemplo, o tecido conjuntivo propriamente dito, ou o adiposo, esses outros. Tecido sanguíneo com os leucócitos. Preenchimento com tecido conjuntivo frouxo. Armazenamento com um pouquinho de todos, né? O adiposo, por exemplo, armazena gordura. Nutrição, porque ele vai estar em volta desses órgãos com essa estrutura fundamental. Ele vai ajudar no transporte das substâncias, porque essa parte gelatinosa e também das veias e etc. E reparação, porque ele ajuda na cicatrização. Então, essas células o tecido conjuntivo é composto por algumas células. Dentro dele, a gente vai ter o fibroblasto, que são fibras que vão ajudar a regenerar os tecidos. Então, toda vez que o tecido não estiver fazendo sua função normal, o fibroblasto vai trabalhar. A gente vai ter o macrófago, que vocês já viram lá em imunologia, que ele é responsável por fagocitar, por englobar uma partícula de algo estranho no meu organismo, pode ser um vírus, uma bactéria, ou uma célula, por exemplo, que não esteja trabalhando da forma correta. O mastócito, que vai atuar sempre na reação alérgica, né? Toda vez que você tiver uma reação alérgica, ele vai trabalhar ali junto, até você tomar um polaramine, um Fernegan e tal. O plasmócito, que vai ajudar na produção das imunoglobulinas e linfócito T, linfócito B. Vocês vão escutar muito falar do plasmócito na televisão, quando eles começam a falar da produção de anticorpos para a COVID, né? Eles dão aula de imunologia sem saber o que é, né? Ele ajuda na produção, está ali dentro do seu tecido conjuntivo. Célula adiposa, que a gente já sabe que armazena gordura, triglicerídeos. E os linfócitos da resposta imunológica. O mais comum que a gente vai observar, né, dentro dele, é o colágeno, a elastina, que ajuda a ser flexível, a glicosaminoglicana, que a gente chama, é a proteína da glicosamina, né? Várias outras proteínas e fatores de crescimento celulares e tal. Então, o fibroblasto vai atuar diretamente lá. Aqui não precisa, mas só para vocês entenderem. Então, eu tenho aqui um órgão, em volta dele eu tenho os fibroblastos, são essas célulazinhas aqui que vão ajudar no meu tecido conjuntivo para que ele tenha todas essas funções importantes. Quando eu olho aqui, ó, eu vejo essa estrutura como se fosse um tronco de uma árvore, alguma coisa assim. Quando eu olho aqui, ele parece O que ele parece, gente? Parece uma balinhazinha daquela antiga, que você enrolava o papelzinho. E aí o macrófago aqui, todo mundo já viu falar, que é ele que engloba as partículas, né? Dentro do organismo, algo que não seja legal. Então, eles vão englobar e vão levar para fora, né, da membrana plasmática. E aí a gente vai ter várias coisas. Olha o adiposo bonitinho que eu falei para vocês ontem. Ele não colore. Vai ser sempre as bolinhas brancas. Por quê? Porque a gordura não faz interação com o corante. Então, nós vamos ter algumas fibras no tecido conjuntivo, que elas são muito conhecidas para vocês aí que vão trabalhar em farmácias, em drogarias.
como as fibras de colágeno. Vocês vão ver o pessoal chegar lá e falar assim, você podia me ajudar? Eu estou precisando de comprar para mim umas fibras de colágeno. Aí vai chegar o outro lá e vai falar assim, eu estou precisando de comprar para mim umas fibras de elastina. Vocês já escutaram isso ou não? Já? Já. Já, demais da conta. David, você apareceu? Até Eu fiquei estou agora. no mapa mental, porque falta 10 minutos para minha outra aula e eu tenho que terminar essas atividades. Pode ser amanhã também, tá, David? Ah, amanhã, com outro curso de verão, vou ter tempo, né, linda? Nunca precisou, né? Pois é. Então, vamos lá. Ó, colágeno, as pessoas acham que é só a pele. Ah, porque a pele precisa de ficar mais esticada, porque para melhorar minha pele eu vou usar fibra de colágeno. Ah, porque minha pele está dando muita estria. Ah, o que eu preciso? Fibra de elastina, para ela ficar elástica. Mulher grávida mesmo, vai lá, não pode nem tomar medicamento e compra lá cápsula de fibra elástica porque está com medo das estrias na barriga, né? Então, tem algumas coisas que são mitos. Tem coisas que são mitos, que a gente vai ver muito. Então, por exemplo, aqui, ó. O colágeno, né, é uma proteína que é das mais abundantes no nosso corpo. 30% do seu peso é de colágeno. Se você não está sobrepeso, tá? Porque muito desses 30% é tecido adiposo. Mas ele vai ter fibras. Ele é muito resistente, ele ajuda na sustentação da sua pele. Então, ele ajuda, né, que você tenha uma pele saudável, ele ajuda que você tenha uma pele melhor. Então, a fibra de colágeno, ela tá bem aqui, ó, embaixo do tecido epitelial, né, bem pertinho, e ele vai atuar aí nessa rigidez, né, tem gente que aplica colágeno na pele para que ela fique mais rígida, tirar os pés de galinha e etc. Então, nós temos aí alguns tipos de colágeno, lembrando que ele é uma proteína. O tipo 1 é o mais comum, mais encontrado no nosso organismo. Ele vai estar aí ajudando em locais onde tem muitas tensões, por exemplo, na pele, nos ossos, na córnea, que toda hora você está aqui piscando, você precisa, né, dessas fibras para ajudar. A gente vê aí o colágeno tipo 1. Tipo 2, ele resiste a mais pressões, eles ficam em locais de pressão, como, por exemplo, a cartilagem, a vértebra onde sua coluna está ali, ó, movimentando, a parte externa aqui dos olhos, a gente vai ter esse colágeno tipo 2, ele vai estar atuando aí, né, muito. Então, normalmente, colágeno tipo 1 está junto com colágeno tipo 2. O colágeno tipo 3, ele já é diferente, ele já está no tecido frouxo. Então, ele vai estar na parte mais líquida, gelatinosa. Ele vai estar aí na artéria, nas aortas, no pulmão, aquela parte mais lubrificada. No intestino, onde tem as contrações, né? Fígado, útero. Então, ele vai estar ali ajudando nessa parte da superfície. E aí tem esse colágeno, normalmente ele pode estar também, a gente chama de arcabouço de órgãos. É aquele local onde ele substitui locais que poderiam estar ociosos ali embaixo dos órgãos. Ó a diferença. Fibra elástica é essa linhazinha preta, ó. Ela ajuda que a pele consiga ir e voltar, por exemplo, na pele, né? E já a fibra de colágeno é essa rosinha aqui, ó, vermelha, rosa, que ela vai ajudar a sustentar tudo que está ali em cima. Esse aqui é um modelo daquele mapa mental que eu fiz ontem para vocês, lembram? Tecido conjuntivo propriamente dito, eu tenho frouxo, denso. Modelado e não modelado, eu não falei, mas modelado é quando todas as células vão bonitinho uma do lado da outra. Não modelada é quando elas são todas bagunçadas. Diga. Na imagem lá, você falou que a preta é a elástica e a rosa aí é a colágeno. É a pretinha aqui, ó,
que a gente vê por cima, ela é um elástico, ela é uma fibra que vai fazer aquela contração, igual um elástico mesmo de uma roupa, né? E essa aqui, ó, essa rosinha que passa aqui, tá vendo? Essas mais escurinhas, rosa, elas são as de colágeno, que vão dar essa sustentação aí abaixo da pele. Aí tem mudança de um colágeno para o outro, mas aqui é só para você entender que a fibra de colágeno e fibra de elástico, elas ficam todas no tecido conjuntivo aí, ajudando nessa sustentação. Tá bom? Entendi. Entendeu? Então, voltando aqui no nosso mapa mental, eu tenho aí o conjunto especial, que é aquele que a gente falou, que é o adiposo, elástico. Elástico aqui entra o tecido conjuntivo normal, o sanguíneo, e aí vai. Então, nosso tecido conjuntivo propriamente dito, que é o frouxo, o denso, que eu falei para vocês, olha essa foto aqui, todo mundo para o que está fazendo e olha aqui para mim. Ó, tecido conjuntivo frouxo, ele é aquele onde eu vou ter esses espacinhos brancos aqui, ó. Normalmente eu tenho espaços mais gelatinosos, ó. Essa parte branquinha aqui, junto com o lilás. E o denso, as células são muito juntinhas, ó. Eles têm normalmente sempre o mesmo desenho. Eles estão todos um em cima do outro aqui. Ele é mais denso, ele ajuda a ser mais rígido. O de cá ajuda mais a hidratar, a substituir locais onde precisam, né? E o de cá é mais para sustentação. Então, esse tecido conjuntivo frouxo, ele vai sustentar aí os órgãos, ele vai ajudar no preenchimento, ele vai ajudar na nutrição, ele vai ajudar no transporte de substâncias ali dentro. Então, hormônio, célula sanguínea e etc., né? Ele vai apoiar o epitelial, ele vai estar embaixo da pele aí. A gente vai encontrar nesse tecido aqui, olha o tanto que ele é mais bagunçadinho, né? Ele tá todo aqui com espaços, né, brancos, embaixo do epitélio, que é a pele aqui. E o tecido conjuntivo denso, ele vai ter muito mais fibra de colágeno, então ele vai ser para fixar, para resistência, né? Quando vocês lembram do tendão, todo mundo sabe o que é um tendão? Já viram? Tendão? É, do seu pé. Deixa eu pôr aqui. Já. Olhem aqui. É chamado de tendão calcâneo. Aí, o pessoal, em alguns livros, chama de tendão de Aquiles, porque tem a história do Aquiles, que recebeu uma flechada e morreu a partir do momento que rompeu o tendão, né? Então, tendão é essa parte aqui, ó, que liga o músculo ao osso aqui, ó. Tá vendo? Ele faz essa ligação aqui. Aí todo mundo vai lá na prova e erra. Coloca que isso é um músculo, o tendão é músculo. Na verdade, o tendão é um tecido conjuntivo, tá? Ele é um tecido conjuntivo que é rígido. Então, ele é um tecido conjuntivo que ele não é o frouxo, denso. Então, ele é um tecido conjuntivo denso, certo? Rígido. Ele não é o tecido conjuntivo frouxo. Anotem aí. E aí, nós vamos ter esse tecido totalmente importante para a gente. Nós vamos ter esse tecido totalmente importante. Eu olhar aqui agora e ver as células muito pertinhas uma da outra. Ó, ele a gente chama de não modelado, porque ele é todo doidinho, né? Ele não está seguindo uma linha bonitinha, igual esse aqui, ó. Olha o modelado. O modelado, ele segue aqui as voltinhas, o de baixo segue igual, o de cá segue igual. O não modelado é mais bagunçadinho. Mas estão vendo que eles são muito próximos uma da outra? Então, por isso, a rigidez. Agora, o frouxo, ó, é todo bagunçado, tem espaços entre eles. Aqui ele é rígido.
tem as fibras de colágeno, certo? Essa parte do tecido conjuntivo, deu para entender, pessoal? É muita coisa, né? Mas vocês conseguiram entender? Sim? Passamos para frente. O frouxo com denso não modelado. O que você vai ver, Lucas? O frouxo, normalmente, vai ter muito espaço branco, como se fosse uns círculos. E o denso vai ter espaços brancos, mas eles são compridos. Deixa eu mostrar aqui na fotinha. Ó, o denso, você tá vendo aqui que ele não tem uns espaços branquinhos grandes, ó. Ele não tem. O não modelado, olha os espaços que ele tem. Ele é esticado, ó. São as fibras, tá vendo? Ele parece um riozinho, ó. Agora, olha o outro. O frouxo, ele não segue. Ele tem um aqui, ele tem um aqui, ele tem um aqui, ele tem um aqui. Normalmente, ele fica em volta das fibras de elástico, tá? Você não vai ver ele retão, como você vê nesse aqui, ó. Certo? E também na lâmina ele não colore. Na lâmina, normalmente o frouxo, ele colore de lilás, só um... Se vocês tivessem prova prática, né, vocês iam decorar, assim. O frouxo, normalmente, ele colore com lilás, e o denso, normalmente, ele colore com a fucsina, que é vermelhinha, tá? Dica para quem for fazer aí algum processo seletivo nessa área. Certo, Lucas? Então, vamos lá, vamos para o próximo. Só para a gente fechar uma parte aqui que confunde muito, que é o tecido cartilaginoso, a gente dá uma atençãozinha para ele maior nesse caso. Por que isso? Porque dentro da parte do tecido cartilaginoso, ele tem a consistência rígida, mas não tão rígida quanto do osso. Por que ele não é tão rígida? Ele tem os condrócitos, mas em vez de verificar como no tecido conjuntivo normal, tá? O tecido cartilaginoso não tem vaso sanguíneo. Mas, professora, como assim, né? O tecido conjuntivo não é rico em vaso sanguíneo? Sim, mas a cartilagem não. Ele não tem vasos linfáticos, nem nervos, e nem essa parte aqui de vasos sanguíneos. Então, normalmente, essa nutrição dela vem por essas célulazinhas aqui, por isso que ele é tão rígido. Principais funções dele, ele dá um suporte para tecidos mais moles, né? Ele absorve aí choques mecânicos, superfícies mais articulares. Ele ajuda a deslizar as articulações, né? Como dos ossos, que a gente já viu que ele fica na extremidade de cada um deles. Ele é essencial para o crescimento desses ossos mais longos, como, por exemplo, do fêmur, que ele vai precisar dessa matriz. Normalmente, essa função dele vai depender se tem muito colágeno, se tem muita elastina, para verificar a função desse tecido cartilaginoso, né? A cartilagem, ela vai estar normalmente em volta aí dos ossos, ó, essa parte branquinha aqui, ó, em volta, certo? Isso aqui é o condrócito que vai estar formando esse conjunto aqui do conjuntivo frouxo com a cartilagem. Várias funções como nutrição, oxigenação, e aí vai. Uma parte importante que a gente lembra é que o tecido conjuntivo, ele tem muita fibra de elastina e ele tem muita fibra de colágeno. Uma dessas fibras de colágeno se chama hialina, que ela ajuda a fixar a rigidez de alguns órgãos. Por isso que você dobra sua orelha, mas ela volta para o local, né? Mas se você dormir todos os dias com ela dobrada, ela vai começar a pegar um formato aí do jeito que você mais coloca. Então, uma coisa importante é, por exemplo,
Se você dorme sempre de uma mesma forma, tomem cuidado com isso, tá? Para que vocês não tenham alteração. Por exemplo, eu durmo todos os dias da mesma forma. Eu durmo assim, ó, no travesseiro. Sabe, de bruço? Vocês dormem de bruço? Não. Não? Eu durmo de bruço. Olha meu nariz. Vendo que ele tem aqui, ele faz um pouquinho para cá, ó. É o septo. Por quê? Eu tenho um desvio aqui, ó. Tanto eu dormi assim todos os dias, eu tenho um desvio de septo aqui. E esse desvio é porque a minha cartilagem pegou o formato que eu durmo todos os dias assim, ó. Certo? Então, por exemplo, a orelha, né? A pessoa é acostumada a usar sempre, quando criança, colocar aquelas faixinhas que a orelha da criança fica assim, pode auxiliar aí num formato que não seria o formato normal, natural do seu corpo, certo? Dica? Bora lá. Raíssa, você tá aí ainda? Raíssa quietou, não pergunta mais nada. Não sei. Esse foi o que a gente terminou agora. A Raíssa já não tá. Esse aqui, pessoal, eu vou passar para vocês o link, porque ele é o mais atualizado que a gente observa do tecido muscular e tecido nervoso. São 34 slides aqui de tecido muscular, tá? E de tecido, a parte toda dele nervoso. Só para, antes que os meninos saiam, se eles já não saíram, só para vocês verem, essa atividade aqui, ó. Eita, alguém já fez? Não sei quem. Deixa eu abrir ela aqui. É a atividade 3, parte 1. Hoje vocês vão ter um tempinho para a gente fazer ela junto, porque eu vou corrigir para tirar algumas dúvidas de vocês sobre essa parte da histologia. Como a histologia tem muito nome, muita característica, essas questões aqui são todas objetivas, vocês vão colocar a resposta no caderno de vocês, ou se vocês quiserem imprimir para estudar, eu gosto muito de riscar, né? Eu aprendo muito escrevendo. Então, vocês vão estar fazendo ela hoje junto comigo, tá? Porque enquanto vocês estão fazendo, eu já vou corrigindo e a gente já vai tirando as dúvidas. Não vai dar tempo de tudo, porque são várias atividades, mas aqui fala sobre cada um desses, ó. Um tecido animal formado por células e substâncias com predomínio de fibra colágeno é para quê? É resistência? É reserva? É contração? Então, tá aqui para a gente fazer esse treino. Ó, tecido epitelial, os formatos que eu falei. Tendão, essa aqui vocês já vão responder ela. Tendão são estruturas formadas por qual tecido? A, B, C, D ou E? Expliquei agora para vocês. Escreve aí no chat para mim. O tendão são estruturas formadas por qual tecido? A, tecido ósseo. B, muscular. C, adiposo. D, conjuntivo. E E, cartilaginoso. Qual que vocês escreveram?
Lembra que eu falei que o tendão é tecido conjuntivo? O tendão é esse aqui, ó. Ó, ele liga o músculo ao osso, né? Isso, denso. Certo? Então, essas aqui vocês vão estar fazendo hoje junto comigo, daqui a pouco. Vamos terminar tecido muscular, tecido nervoso, e a gente vai estar fazendo os exercícios. Ó, aqui tem muscular, nervoso, tem as funções importantes dele. Eu fiz uma separação para ajudar vocês para estudar, tá certo? Bora lá? Vamos dar continuidade. Raíssa, você está aí ainda? David? Acho que os meninos já foram. Tô aqui ainda, não começou, não. Começou, não? Então, David, eu vou desenvolver com os meninos, mas vocês façam, tá? Tá. Tenta assistir, onde eu vou tirar as dúvidas. Então, vamos lá. Tecido muscular. No nosso mapa mental, a gente colocou que existe 2 tipos. Tecido muscular liso e tecido muscular estriado. O nome já fala. Liso, ele não tem muita característica em cima dele. Ele é mais liso, ele não tem tanta fibra de elástico, ele não tem tanta estrutura elastina. Já no estriado, tem muitas estrias que vão ajudar a contração. Lembra que o principal tecido muscular estriado é o cardíaco, né? O seu coração, ele só consegue ter o movimento de sístole e diástole, por quê? Porque ele contrai a partir das fibras, a partir das estrias que ele tem. Então, a gente vai observar. Olha o tanto que ele é diferente dos que vocês estavam vendo, do tecido conjuntivo, dos outros. Ele é muito juntinho, ó. O músculo, ele é justaposto. Como assim, professora? Ó a célula, uma do ladinho da outra, bonitinha. Normalmente, ele não tem espaços. Os espaços que eles têm são tecidos conjuntivos ou glândulas, como aqui, ó. Uma glândula aqui, mas normalmente ele é bem juntinho, o que vocês veem aqui no espacinho é elastina, né? Então, são as fibras musculares. Oi. Ah, tá, agora mudou, porque estava lá na tela do exercício. Ué, vocês estão vendo essa tela aqui do tecido muscular? Agora sim, agora apareceu. Tá bom, então. Vocês me falam. Se eu passar aqui, toda vez que eu falar assim, passei, você olha se passou o seu. Então, esse tecido muscular, eles vão ter essas células bem alongadinhas aqui, ó. Elas são muito especializadas. Por quê? O seu músculo, ele contrai para você ficar em pé. Se eu quero movimentar meu braço aqui, ó, ele acontece por contração muscular. Eu quero mexer aqui, é somente por contração muscular. O esqueleto, o ósseo, né? A parte óssea, ela me ajuda a sustentar. Mas você já viu um esqueleto em pé sem o músculo? Ele não sustenta, ele vai cair, né? Então, ele vai ter alta capacidade de contrair, porque ele é rico em fibras musculares. Aqui, eu mostro para vocês aqui esse músculo por dentro, ó. Vocês vão ver que ele tem essa grande capacidade de contração, né? Que vai proporcionar os movimentos. É ele, assim que contrai, que vai fazer esse movimento do meu corpo. Esse movimento, ele só é capaz porque eu tenho algumas células, tá? Que elas vão ajudar na minha placa motora a ocorrer esse estímulo para contração. Existe um estímulo. Eu tenho uma estrutura chamada sarcoplasma. Se você olhar aqui, ó, se você olhar essa estrutura todinha aqui, o sarcoplasma, ele vai ajudar na contração. Deixa eu mostrar como. Aqui. Eu tenho a minha fibra bonitinha, muscular aqui dentro, e aí ela vai ter que ter um movimento de sair ou voltar
para que eu tenha capacidade de contrair. O músculo, então, ele é dividido em célula muscular cardíaca, que é essa que a gente já falou, que é a estriada. A gente tem a célula muscular esquelética, que fica em volta dos ossos aí para ajudar, e o músculo liso, que vai estar nos nossos órgãos. Por exemplo, seu estômago, né, seu intestino, ele é formado por músculo liso. Só o coração ali que vai ter o muscular estriado cardíaco. Olha a foto do músculo liso. Ele tem fibras, um do ladinho do outro, bonitinho. Essas fibras, elas têm contração muito lenta e involuntária. Então, por exemplo, seu estômago está contraindo o tempo inteiro. Mas você não está sentindo ele contraindo aqui, a não ser quando você estiver vomitando e tal, mas aí a contração, ela não é tão involuntária mais, certo? Então, essas fibras, elas têm contração bem lenta e involuntária. Nessas fibras lisas, a gente vai observar aí a grande quantidade de vasos sanguíneos, porque é ele quem vai estar formando aí, normalmente, a parede de alguns órgãos, como o esôfago, intestino, estômago, e aí vai. Olha o estriado esquelético. Em volta do osso, eu vou ter as estrias, essa parte mais branquinha aqui. Eu tenho essas fibras que elas vão estar aqui, ó, em volta dos ossos e perto ali da cartilagem. Então, ele vai estar totalmente ligado aos ossos, ó. A estrutura óssea e ele está em volta, tá? É o muscular esquelético. E aí, a contração, ela só vai ocorrer por causa disso aqui. Presta atenção nesse esqueminha. Esqueminha de prova, né? Olha só. Eu tenho um músculo aqui relaxado. Eu estiquei meu braço aqui, ele está relaxadinho. Quando o meu braço está assim, o sarcômero, ele está relaxado aqui, aberto, ó. Essa estrutura. Ela tem uma zona chamada zona H, que é essa parte aqui que ficou frouxa. Ela tem a miosina e a actina, que as duas vão trabalhar para essa contração. No momento que eu contrair, é como se fosse uma escadinha. Ela entra aqui, ó. A actina entra, né? Miosina sai. Eles vão fazer esses dois movimentos. Só por causa disso que eu consigo contrair. Olha o jeito que ele fica contraído, o sarcômero. Sarcômero relaxado, ó. A miosina vem para o meio, a actina vai para a extremidade. Sarcômero contraído, a miosina fica todinha no meio contraída e a actina fecha. Então, só consigo contrair porque eu tenho actina e miosina. Aprenderam os nomes? Actina e miosina, certo? Então, eu tenho eles aqui, essas fibras, trabalhando diretamente para essa contração. Então, toda vez que eu quiser contrair, a actina e a miosina vai trabalhar para essa contração. No músculo estriado cardíaco, a gente vai ver as estrias aí bonitinha, né? E a gente vai ver essa função com essa quantidade de estria é a contração do meu coração, porque ele tem que fazer a sístole e a diástole, contrair e relaxar, para que eu tenha aí o bombeamento, né, do sangue no meu corpo. Lembra que a gente tem dois tipos de sistema sanguíneo, né? O aberto e a gente tem aquele que ele vai para a cabeça, ele vai para o coração, o outro vai para o corpo. Então, toda essa parte é importante para a gente relembrar. Aqui ele está mostrando, né, as estrias aqui, ó, vai contraindo e vai relaxando. Então, esse músculo cardíaco, ele vai apresentar essa contração involuntária. Você não pode falar, bate coração, e ele, tum, né? Na verdade, a contração ocorre involuntária. Se um dia você falar, para o coração, e ele parar, lascou, né? Então, o único período de repouso que a gente vai verificar durante a vida é o intervalo de uma contração para outra. Se ele repousar direto, você repousa para sempre, certo?
Então, aqui é uma foto, né, do músculo estriado cardíaco, vocês veem aqui as estrias dele, ó, bonitinha. O liso é todo justaposta, são as células bonitinhas do lado da outra. Olha o estriado cardíaco, as estrias ficam todas em volta dele. Só para a gente lembrar, vocês já viram o pessoal falar, tal pessoa teve um infarto no miocárdio. Já escutaram isso? A pessoa teve infarto. Já. Vocês sabem o que é isso? O que é o infarto do miocárdio? Alguém sabe? Não? Cri, cri, cri. Olha só, o meu coração, eu tenho camadas de tecidos aqui. A primeira parte de fora do coração é chamada de pericárdio. Essa parte aqui, ó. A parte do meio é o miocárdio. E a parte mais interna dele é chamada de endocárdio, né? Então, miocárdio é essa parte mais extensa aqui, e ela é a parte mais larga que tem ali de tecido no coração. Então, o que do tecido muscular aqui, ó, que a gente observa? Quando ocorre o infarto no miocárdio, esse tecido aqui, ó, ele para de bombear a quantidade de sangue necessária que precisaria ali para bombear para o corpo inteiro. Então, por exemplo, deixa eu colocar aqui para vocês. Vou mostrar um vídeo, tem um vídeo super legal. Ó, peraí. Tá ruim a imagem desse vídeo? Aqui é a parte do miocárdio, de dentro do coração, o cara tá lá comendo gordura, né? As placas de gordura aqui dentro, pressão tá alta, comendo manteiga, comendo doce, liberando essas placas, né? Até o momento que essas placas, elas se soltam e ela não deixa com que ocorra o bombeamento da forma correta ali. Então, normalmente, essa pessoa, ela vai ter essa restrição aqui desse bombeamento aqui no miocárdio, e ele passa a não mandar mais o sangue para o corpo inteiro, a parte inteira, né? No vídeo aqui a gente pode ver que não ocorre mais a manutenção desse bombeamento, ó. Então, normalmente, é uma pessoa que for jogar um futebol, que não tem tanto costume, pode ser um simples fato da pessoa amarrar um sapato, de abaixar a cabeça. Então, tem todo um estudo feito para saber como ocorre esse infarto no miocárdio, mas tudo isso tem a ver aqui, ó, com o que a gente estava vendo, que é a parte do tecido, tá? Estriado cardíaco, lembrando que a camada do miocárdio é a interna, certo? E aí a gente chega no tecido nervoso. Tecido nervoso, todo mundo já viu falar alguma vez sobre neurônio? Todo mundo já viu falar alguma vez sobre sinapses, sobre impulso nervoso, né? Tem várias falas, vários momentos. Então, o tecido nervoso, a gente vai observar aí que a principal célula, a principal característica dele é o neurônio, essa bonitinha aqui, né? O tecido nervoso, ele vai ser sensível a todos os estímulos que tiver, tanto de fora do meu organismo, como de dentro, como um vento que veio e eu arrepiei, e aí vai. Essa imagem aqui, eu não sei, vocês estão conseguindo ver o movimento? Sim. Essa imagem aqui, ela mostra como ocorre o movimento, que é a bomba de sódio e potássio que eu falei para vocês, que é muito importante a gente comer potássio, né? A banana, a couve, entre outros aí. Por quê? Ao ser estimulado o organismo, o tecido ele é capaz de conduzir o impulso nervoso para o nosso organismo. Então, pensa bem, olha só.
pisei num prego. Você já viu tanto que você tira o pé rápido? É coisa rápida demais. Você fala assim, não. Igual quando você pega na panela quente que você já tira o dedo. Isso aqui está acontecendo, olha. Ele está acontecendo. O sódio entra, o potássio sai, o potássio entra, o sódio sai. Olha que legal. Esse impulso só acontece por causa desse movimento, mas isso é muito rápido. Ele tem um potencial muito rápido, né? E aí, o neurônio, tá? Ele é o responsável, né, ele é aquela célula que a gente chama de célula especializada nesses impulsos. Então, o que ele tem? Ele tem um corpo celular bem grande, que é isso aqui, ó, é o corpo celular dele, tá? E ele vai ter essa estrutura aqui, que a gente chama de cabeça. Agora eu vou mostrar cada parte da estrutura dele para vocês. Mas para vocês entenderem, em volta do corpo que tem, né, o maisinho do Na, do sódio, e dentro dele eu tenho o K do potássio. Então, ele vai estar fazendo esse movimento para ocorrer a polarização, o impulso nervoso. Então, a gente vai observar que esse impulso só acontece porque eu tenho essa estrutura aqui. Eu tenho uma terminação nervosa, que parece essa árvorezinha aqui bonitinha. Eu tenho as células de Schwann, que a gente fala, tem gente que fala de Schwann, né? Eu tenho essas células que elas vão estar mandando uma para a outra, também chamada aqui, ó, essa junçãozinha de células da glia, bem bonitinha, ele vai passando aqui o impulso, um para o outro, tal. E aí ele vai chegar aqui, ó, esses axônios, eles se juntam, né, até chegar aqui no corpo celular. Quando a gente olha no microscópio, o corpo celular parece um chicletinho pisado com núcleo no meio. E aqui a gente tem os axônios, né, a gente tem aqui os dendritos, que são esses fiozinhos aqui que parecem os galinhos de árvores, que eles se ajudam totalmente aqui, ele já vai estar ajudando na contração ali no estímulo, né, em passar o estímulo para o outro. Então, o prolongamento desse neurônio, ele pode ser de dois tipos. Esse aqui é o dendritos, que parece essa árvorezinha, né, que a função dele é captar estímulo de fora, ou pode ser o axônio, que é esse aqui, que parece aí um monte de feijãozinho e tal, né, que ele tem células que a gente chama aí de captação, mas ele prolonga a vida da célula. Então, quer dizer que o estímulo vai passar em mais lugares do que aqui. Desses, a gente vai observar que a principal função dele é receber e repassar aquele estímulo. Então, cada neurônio tem apenas um axônio geral. E esse axônio, né, ele ramifica em outros pequenininhos que vão passar essa dilatação, esse sinal. Então, aqui, ó, eu coloquei para vocês uma fotinha só para vocês entenderem, né? Quando esse axônio terminal acaba aqui, ele passa para cá. Tem pessoas que têm epilepsia, né? Tem vários fatores aí, mas um deles de ter aquele sintoma do ataque é porque quando chega aqui no final do axônio, ele não passa para cá o impulso. E aí a pessoa tem, né? O corpo, ele sente de não passar esse impulso de um lugar para o outro, ele não conecta. Aqui tem a fotinha, isso aqui mexia, não sei porque que não está mexendo, mas para vocês verem, ele recebe e ele sai, ele recebe e ele sai. Então, tem uma comunicação entre um neurônio e um outro. Ó, ele recebe, manda, sai. Os impulsos, então, ele vai atingir sempre a extremidade do neurônio, e aí vai ocorrer essa liberação desse sinal químico pelos neurotransmissores, e aí vai mediar para o seu corpo inteiro. Alguns cientistas, eles mostraram que tem algumas substâncias que atuam como neurotransmissores. Isso é muito importante para vocês entenderem. Vocês já ouviram falar assim, porque o cara tomou adrenalina, porque o cara tomou serotonina, ele tomou dopamina. Lá na farmacologia, vocês aprenderam, né,
que todos eles aqui, você tem aí inibidores da acetilcolina, você tem aí antagonistas, né? Mas aqui você consegue observar que, primeira parte, esses neurotransmissores, eles vão ajudar, por exemplo, quando você está em alguma situação, como, por exemplo, você vai para uma montanha-russa em um parque, né, e seu coração dispara ali, ó, você sente ali no abdômen aquele gelo, tal, a adrenalina tá, né, funcionando, mas pode ocorrer também se é ao contrário, né, a dopamina, por exemplo, que também é aquele gelo, tal, a adrenalina tá, né, funcionando, mas pode ocorrer também se é ao contrário, né, a dopamina, por exemplo, tem pessoa que trava, tem pessoa que chora, tem pessoa que vomita, tem pessoa que dá diarreia, né? Tudo isso eu estou falando no corpo, mas pode ter várias formas, né? Por exemplo, você ficar com a luz acesa, ele vai estimular esses hormônios, então não vai vir a parte do sono. Então, tem todo um estudo tentando demonstrar, por exemplo, você fica lá à noite no seu celular aqui, ó, mexendo no seu celular. Pode acontecer de você inibir, tá? Com essa luz, com essa ativação, você inibir o hormônio que vai te ajudar, né, a dar sono, seu neurotransmissor, a dopamina ali, que vai estar trabalhando para ajudar você a dormir. Então, por isso que eles falam que na hora da noite você tem que colocar o quarto escuro, não ficar com a televisão ligada e tal. Então, tem todo uma forma de você fazer essa ativação, né? Uma música, alguma coisa assim. Então, aqui é uma lâmina, tá? Se vocês estiverem no laboratório, vocês estariam vendo ela, que vai mostrar aí a forma dele. Então, aqui eu tenho o corpo do neurônio, eu tenho aqui os axônios, bonitinho. Esses pontinhos aqui são os núcleos, né? Então, o neurônio, ele pode ser sensitivo, quando ele leva o impulso, né, dos receptores do sistema nervoso central, então cérebro e tal, e ele vai conduzir no sistema nervoso central para os efetores. Então, o que acontece? Ele comunica no seu corpo inteiro. E aí você vai ter aí, ó, você dá conta de mexer o dedão do pé, você consegue, um bichinho te picou, você vai lá e coça na hora. Então, tudo por causa dos neurotransmissores. Tem uma doença que chama hanseníase, não sei se vocês já escutaram. Vocês já escutaram sobre essa doença? Sim ou não? Sim? A hanseníase, na Bíblia, a gente escuta muito, né? A lepra. Isso. Na Bíblia tem várias passagens, né, dos leprosos que tinham que sair da cidade, morar em cavernas, morar fora, porque era uma doença, né, que a pele naquele local, primeiro, ela não tem impulsos nervosos naquele local. E aí outras pessoas davam aquelas feridas e etc. Hoje, né, a hanseníase tem o tratamento. Se a pessoa tomar os remédios certinho, ele passa a não contaminar, mas ela é altamente contagiosa. Hoje já não contagia tanto, porque hoje já tem vacina, hoje já tem medicamento para fazer com que você tenha uma vida saudável, mesmo com a doença em si. A hanseníase, eu não sei se vocês se lembram de uma propaganda que passava muito na TV, que era uma pessoa cozinhando, e aí a chama do fogão estava acesa, e ela com o braço assim por cima, e aí o filho dela chegava e falava assim, não tá sentindo nada? Aí esse pedaço aqui tinha uma mancha, ó. E essa mulher não sentia nada, né? Se batesse aqui e tal, não tinha estímulo nenhum. Por quê? Porque ele passava a não ter os estímulos ali. Então, a doença, ela ajudava a isso acontecer. Então, aquela parte é necrosando, né? Tem vários estudos mostrando isso. E aí, a gente continua aqui. Lembrando que o neurônio, ele é um dos tecidos mais especializados, porque é ele quem é o mais inteligente do esquema. Ele participa de tudo, porque ele vai participar
de todos os outros tecidos, porque ele vai estar na sua pele, ele vai estar no seu músculo, ele vai estar em tudo, né? E aí, ele é dividido aí em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Gente, quem será que ia entrar numa hora dessa? Deixa eu ver. Deve ser a Raíssa. Não, é a Juliana. Então, ele vai estar atuando aí diretamente no meu sistema nervoso central ou meu sistema nervoso periférico. Lembrando aí que o sistema nervoso central, ele é formado pelo encéfalo, pela medula espinhal, né? Lembra que a gente fala da dura mater, aracnoide, pia mater, aquela aulinha de anatomia que a gente não vai entrar nela. E o sistema nervoso periférico com os nervos e os gânglios nervosos. Então, tem a baía de mielina e aqui a gente encontra aí os neurônios, o axônio, tudo bonitinho. Para essa parte das terminações nervosas, lembrem-se que sempre um vai ligar com o outro para que você tenha esse impulso, certo? Que você tenha esse impulso nervoso. Até aí, tudo bem? Sim ou não? Ju, você entrou agora? Ou você já estava? Deixa eu mandar aqui. Eu não consegui mandar ontem, Lucas. Não sei por quê. Aquela hora eu tentei mandar e eu não consegui. Ele não quis fixar lá. Ju, hoje eu ensinei tecido muscular, tecido nervoso e tecido conjuntivo. A parte principal deles, certo? Então, olha só, pessoal. A parte conteúdo, a gente fechou a parte principal, mas a gente só vai ver nossas dúvidas nos exercícios, certo? Então, olha só, o que nós vamos fazer? Lembra dessa atividade aqui que eu falei para vocês que é agora? Porque eu tenho que corrigir essas atividades com vocês. Eu vou corrigir as primeiras de desenvolvimento, eu vou corrigir umas 4 de cada um com vocês hoje, e vou corrigir essa aqui de tecido para a gente já fazer nossa revisão, certo? Dúvida? Lucas, Andressa, Raíssa, Ju, Gabriel, Eline. Então, olha só, é esse exercício aqui que vocês vão trabalhar agora. Agora são 7h30, certo? Nós tivemos 1h30 de conceito e agora a gente vai ter 1 hora de exercício. 7h30, 8h30 vocês voltam, porque nós vamos corrigir esses aqui que vocês vão fazer hoje, certo? Pelo menos o tanto que der, porque aqui tem 20 exercícios, não vão dar tempo de vocês fazerem tudo, certo? Vocês vão fazer esse exercício aqui, e aí, dessa forma, a gente vai voltar e eu vou corrigir junto com vocês aquele exercício parte 1, exercício parte 2 de embriologia, certo? Não, Lucas, tá até amanhã, né? Hoje a gente só vai discutir e corrigir algumas, mas nem todas, certo? Você vai finalizar ela para postar até amanhã, meia-noite. Tudo bem? Algumas nós vamos fazer hoje juntos, mas não vai dar tempo de fazer as 20 e poucas. Entendeu? Então, bora fazer? Essa é a atividade 3, parte 1, que tá lá. Podem começar. Será que até 8h30 vocês conseguem? Porque a gente vai ter que corrigir e a gente vai ter que discutir as questões. Vamos fazer assim, 8h30 todo mundo de volta, e a gente vê em qual que vocês estão, e a gente discute a que vocês estão, certo? E aí dá tempo da gente corrigir de embriologia e fazer uma revisão geral para vocês, para a prova de amanhã. E o restante vocês terminam depois. Eu ia falar vocês terminam em casa, como se vocês estivessem na sala de aula, né?
Tá certo? Tô aqui, qualquer coisa, vocês abram o áudio e falem comigo. Certo, Eline? Elaine, Hum. o exercício de ontem, que foi feito em sala, eu posso postar ele até amanhã, meia-noite também? Tá aberto até amanhã. Não, o primeiro, Eline, que é esse aqui, ó. É o que vai, porque eu vou postar hoje. Ele vai até hoje, meia-noite. Os outros são Aham. tudo até amanhã. Ah, Tudo até tá. amanhã, meia-noite. É Tá? porque eu vou assistir a aula de ontem, amanhã de manhã eu já faço o exercício. Eu e posto. abro ele até amanhã. Eu deixo Tá. ele aberto até amanhã, todos eles até amanhã, meia-noite, tá bom? Então tá, muito obrigada. Tá, eu vou postar as aulas agora, que já tá aqui no Tá. YouTube. Deixa eu ver se carregou. Carregou e eu vou postar para você já, tá? Então tá, porque minha bateria está acabando, aí eu tô indo embora para casa, eu entro pelo meu notebook. Ok. Qualquer coisa, eu tô aqui, vocês me chamam. Mas Tá não bom, demora, obrigada. não. Tá. Vai com Deus. Oi, Raíssa. Já tá na outra aula? Sim, mas te perguntar que é para fazer esse atividade 3 parte 1 aí, que é para fazer? É essa aí. Tá bom, Porque a gente vai corrigir hoje junto. ok. Mas não vai dar tempo de fazer tudo, tá, Raíssa? É só até onde der. Essa de hoje é mais o quê? Um ponto? Acho que ela é a de 1 ponto, David. Tá escrito nela. Não, certinho. Então, terminando o mapa mental, já vou passar para ela já. Mas lembra que é para postar até amanhã. Então, assim, se não der tempo, não tem problema. O que eu preciso é que vocês tentem fazer para a gente discutir hoje, para você ter dúvida, tá? Certo. Vou parar a gravação e depois a gente volta na gravação.